Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente das coisas que eu costumo trazer, porque eu vou tentar incentivar vocês a lerem. E eu tive essa ideia depois de um episódio que aconteceu na minha escola. Se eu não me engano, foi numa aula de português, e um colega meu fez uma ligação muito genial entre a leitura e o sono, porque muitas pessoas associam leitura com sono. Normalmente as pessoas leem para as outras dormirem, coisas assim. Então eu achei simplesmente genial. Então se meu colega estiver assistindo esse vídeo, tô citando ele aqui. Bom, e antes de começar eu queria avisar rapidinho que esse vídeo é um teste, então se vocês gostarem do tipo de conteúdo que eu tô trazendo aqui, então vocês me deixem saber nos comentários, enfim. Me avisem se vocês gostarem desse estilo de conteúdo, porque com certeza eu vou trazer mais. Eu adoro falar sobre livros. Bom, então a história que eu vou usar para iniciar esse teste é essa daqui, do Stephen King. O livro se chama Escuridão Total Sem Estrelas e ele conta com 4 contos diferentes. 2 têm adaptação, inclusive é uma adaptação na Netflix, e o outro também. Tem outros 2 contos que não são tão conhecidos assim. E o que eu vou falar aqui, ele se chama Extensão Justa, e se eu não me engano, ele é o menos falado desse livro aqui. Ele também não é meu favorito, mas ele me deixou muito reflexiva depois de ler, e vocês vão entender o porquê agora. Sabem aquela afirmação ou aquela indagação mesmo em que diz que a inveja mata? Então, isso é exatamente o ponto central desse conto. É exatamente nesse questionamento em que o conto é trabalhado. Bom, a história ela se inicia nos apresentando o protagonista, que se chama David Streeter, eu acho que é assim que se pronuncia, e ele tem uma doença terminal, ele tem câncer, então ele sofre de enjoos constantes, mas em um dia específico ele resolve sair no seu carro, só que em um dos momentos em que ele tá andando no carro, ele acaba sentindo um dos seus enjoos e ele para na beira da estrada para poder aliviar. E ali ele se encontra, na verdade, ele vê um vendedor bem peculiar. Ele descreve esse vendedor como sendo muito estranho, porque em alguns momentos ele olhava para esse vendedor e ele via ele um pouco mais baixo. Em outros momentos ele olhava para o vendedor e ele via ele um pouco mais alto. Ele também dizia que ele tinha dentes afiados e que ele era super bizarro, mas que de alguma forma a conversa que eles estavam tendo ali deixava ele sentia um aconchego naquela conversa de uma certa forma. E em um dado momento, o vendedor ele dá uma proposta muito, muito peculiar, tão peculiar quanto ele para o David. Bom, gente, daqui pra frente, talvez seja spoiler para algumas pessoas, então se você tem interesse de ler o livro e quer ler ele só com um contexto básico e simples, eu vou deixar a minutagem aqui do lado para vocês pularem e não tomarem nenhum spoiler, né? Pode ser spoiler para algumas pessoas, mas se tiver de boa pra você, então é só continuar mesmo assistindo. Bom, e a proposta, ela era tão estranha assim, causou tanto estranhamento no Dave, porque ela consistia basicamente em uma extensão da vida dele, em troca de um percentual financeiro do que ele recebesse em 50 anos, ou seja, 50% do que ele recebesse em 50 anos. Mas é claro que tinha mais, não era só isso, e nem era o verdadeiro preço a ser negociado. O que era o verdadeiro preço a ser negociado era que tudo aquilo que o David estava passando pela doença terminal dele seria passado para outra pessoa, com uma condição de que ele falasse quem seria essa pessoa, uma pessoa que ele odiasse muito. E de primeira o David pensou e não chegou a nenhuma conclusão. Ele dizia que não odiava ninguém, mas pensando mais a fundo, tinha sim uma pessoa, e era uma pessoa super próxima dele. Então ele começa a falar os motivos pelos quais ele tá escolhendo aquela pessoa que é tão próxima dele assim. Eu não vou falar quem é, então se for interessante para você ler o livro, você vai saber lendo,
mas é uma pessoa muito, muito próxima dele, uma pessoa que ele deveria amar, mas que não é o caso, porque ele sente que todo o fracasso que ele passa, a causa seria essa pessoa, porque essa pessoa supostamente teria tomado tudo o que deveria ser do Dave. Bom, o Dave não vê mais motivos para pensar mais na questão, ele já sabe exatamente quem é a pessoa e ele também não tem nada a perder, então ele aceita a proposta e o que acontece daqui para frente é meio óbvio e então é meio visível as coisas que acontecem daqui para frente na história, mas ela me deixou com uma reflexão muito, muito grande em torno do ser humano em si. Uma reflexão muito grande em torno do fato de que a gente não conhece verdadeiramente as pessoas. É uma pessoa muito próxima da gente, muito, muito próxima mesmo, em que tem uma convivência muito grande, que vai na sua casa todos os dias. Essa pessoa, ela pode nutrir um sentimento de ódio por você e você nem mesmo saber o porquê, você nem mesmo saber os motivos disso. Talvez você nem saiba que ela nutra esse sentimento de ódio por você. Então, esse conto, ele deixa muito essa reflexão, pelo menos deixou assim em mim, de que a gente não conhece 100% de ninguém e nem mesmo de nós mesmos. É muito estranho pensar dessa forma, por mais que seja óbvio que a gente não conheça ninguém 100%, mas é estranho pensar porque às vezes a gente convive com pessoas, a gente ri com certas pessoas e passa momentos bons com elas, e quem sabe se elas não nutram sentimentos muito ruins por nós e tá ali convivendo com a gente todos os dias. Então, esse sentimento, essa ideia em si é muito estranha mesmo, causa muito estranhamento de verdade. E eu acho que é isso que esse livro em si traz, essa reflexão de que, claro, 2 contos aqui em específico têm as pitadas de sobrenatural, mas que o sobrenatural não é nem comparado com o ser humano e como a gente deve temer ao ser humano, a nós mesmos no caso, e não ao sobrenatural, a espíritos. Então isso é muito bizarro de pensar. Bom, gente, essa foi a minha breve reflexão sobre esse livro maravilhoso. E queria dizer pra vocês, inclusive, se vocês tiverem interesse de comprar esse livro, eu vou deixar um link aqui na descrição. E se vocês comprarem com o meu link, vai me ajudar muito, porque eu ganho uma porcentagemzinha com o seu clique. Então, eu iria agradecer muito, muito se vocês puderem contribuir com o meu trabalho. E também eu vou deixar aqui embaixo o link de um curta sobre esse conto que eu trouxe aqui pra vocês. É um curta em inglês, mas se vocês tiverem interesse em assistir, eu vou deixar aqui. E é isso. Muito, muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu ficarei muito feliz de ver as opiniões de vocês aqui embaixo sobre esse vídeo. E é isso. Muito obrigada por ter assistido e ter chegado até aqui comigo. Um beijo. Eu vou tentar finalizar esse vídeo de uma forma diferente, já que eu não sei finalizar vídeo assim. Calma. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.